Boa noite, todo mundo! Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à minha casa, casa do Jove, minha casa, enfim, pode entrar, a porta está aberta. Eu sou o Jove, um escritor independente que tem um podcast meio flopado, mas eu tenho mesmo assim, que amo Natal e Halloween, e por isso eu estou fazendo homenagem ao Halloween nesses episódios nesse mês. E eu sou feliz e faço publicidade e propaganda na faculdade. Faz sentido? Enfim, vim falar minhas redes sociais agora e peço que siga meu Insta, jove_fm, Jovi, que nem o Bom Jove, e o meu TikTok, que é o mesmo, e também meu outro TikTok, que é Kalimba do Jove. E lá eu falo sobre meu podcast, sobre meus livros, sobre um monte de coisa e também faço posts aleatórios de coisas bem vibes, enfim. E hoje o tema principal, antes de ir pro tema principal, eu esqueci, meninos e meninas. Me siga, se tá ouvindo no Spotify, me segue e dá classificação, 5 estrelinhas, que ficou happy, fico muito feliz. Se tá no YouTube, comenta alguma coisa, dá like, se inscreve e ativa o sininho. E enfim, hoje o episódio tem esse nome bem estranho, mas enfim, porque eu vim contar histórias muito macabrosas, histórias tão macabrosas que eu tenho medo de cair, porque talvez o governo não aceite, quem sabe. E hoje eu vim ler histórias de terror do Reddit. A última vez eu li lendas urbanas japonesas e hoje eu tava muito afim. E em vez de. Eu achei um subreddit muito bom, que é muito famoso, chamado No Sleep, ou Não Dormir, ou Não Durma, alguma porra assim. O amor, né? E tem muito relato foda. E tem um relato que me impressionou. É gringo, obviamente. E eu comecei a perceber que muito subreddit bom é os gringos. Sem ofensa, Brazilian subreddits. Então provavelmente eu vou trazer mais subreddit gringo. E a burra aqui não sabia que o subreddit traduzia sozinho. Então eu achava, como é tudo em inglês, eu posso o subreddit em inglês, em português. Mas não, ele traduz. Eu tô aprendendo muita coisa. Episódio 50 e pouco eu ainda não sabia disso. É foda, né? Bem, o nome dessa história é Nossa Casa Está Respirando. Há muito tempo abandonamos nosso sonho de possuir uma casa. Fomos excluídos no mercado após a Covid. Simples assim. Aceitei nosso destino. Estaríamos alugando um rancho de 3 quartos de um velho chamado Leonard, que media as marcas nas paredes com um micrômetro. Continuaríamos entregando dinheiro todo mês, ano após ano, sempre apenas sobrevivendo e em perigo de afundar em qualquer momento. Mas então encontramos 27 Hillis Lane e tudo isso mudou. 27 anos. É o Hillis Lane, sei lá. O preço estava muito abaixo do valor de mercado. Eu deveria ter percebido que havia algo errado. Danos por água, danos por fogo, vespas, e entre essas coisas, ou até mesmo fantasmas. Mas a casa passou na inspeção e era agora ou nunca. Compramos a casa. Foi o maior erro das nossas vidas. Eu percebi isso pela primeira vez quando eu estava na cozinha. Eu estava cozinhando o jantar no dia 4 na nova casa. Enquanto eu colocava frango empanado no óleo, xingando meus filhos exigentes que só aceitavam as refeições mais trabalhosas, senti uma brisa suave em meu braço. Ignorei. Até que me virei e senti pela segunda vez, no meio das minhas costas, como se alguém estivesse estendendo a mão para me acariciar. Estendi minhas mãos e fechei os olhos, concentrando-me na mesma, concentrando-me na sensação. Mas não podia negar. Definitivamente havia uma brisa. Certifiquei a coifa, algo que nossa cozinha anterior não tinha, algo que ainda era totalmente perplexo, novo para mim. Eric, você ligou a ventoinha? Não, não acho. Por quê? Eu sinto uma brisa. Enfim.
Quem que tá contando a história, aliás? Eu nem percebo. Não poderia ser o sistema de aquecimento. Era uma casa antiga, com aquecimento por rodapé e ar-condicionado de janela, construída por volta da década de 1930. O corretor de imóveis nunca nos disse o ano exato e a listagem do Trulia. No Trulia. Sei lá que porra é essa. É que é traduzido, né? Então muitas coisas eu não vou entender mesmo, gente. Fez aquele truque desagradável onde alguém colocava o ano em que foi renovada como o ano em que foi construída. Parece que está desligada, disse Eric, checando a coifa. Você sente, no entanto? Ele ficou parado na frente, concentrando-se. Sim, eu acho que sinto, disse finalmente. Então era isso. Compramos uma casa antiga com péssima isolação. Claro que tinha que haver algo errado. Compramos a casa em setembro, quando ainda estava quente. Agora, bem em outubro, estamos tendo aquelas noites geladas em que o ar simplesmente puxa o calor da nossa pele. Estávamos prestes a enfrentar um inverno terrível e contas de aquecimento terríveis. Se fosse realmente assim que a casa era, exceto, exceto que a brisa não parecia fria, quase parecia quente. O frango estava começando a queimar. Corri e tirei do óleo com as pinças. Ava, Ava, Heyday, jantar. Enquanto retirava os pedaços queimados da empanagem, esqueci completamente disso. Naquela noite, não conseguia dormir, porque entrei no que chamamos de espiral de morte da toque. Que porra é essa? Quando encontrava uma coisa errada e convenço a mim mesma de que alguém vai morrer, ou que todos nós vamos morrer, ou que o mundo vai implodir. Socorro. Aqui está, aqui está como a minha começou. Procurei no Google brisa aleatória na casa, e um dos resultados falava sobre vazamento de gás. Reproduzir os funerais, meu senhor. Reproduzir os funerais de Ava e Haydn na minha cabeça 3 vezes antes de pegar o telefone e ligar para a companhia de gás. As crianças já estavam dormindo e era fora de horário. Ai, gente. Sozinha. Mas eu não me importava. Eu não iria dormir até ter certeza que a casa era segura. Eu falei pausinha, mas enfim. É que eu tô gravando há 11 horas. Eu tô com sono, gente. Então. Enfim, continuando a história mais macabra que eu já estive a ler. Porque essa história é boa, hein, doida? É, Na cozinha. Ah, não, pera, pulei. O cara que tocou a campainha era um jovem magricela, que teve pause break. Tem 3 pontinhos aqui, então teve pause break, enfim. O cara que tocou a campainha era um jovem magricelo com talvez 22 anos. Ele entrou carregando uma caixa de ferramentas pesadas. Eric já havia voltado para a cama, completamente irritado por eu ter chamado alguém em primeiro lugar. Você está exagerando. Não vamos morrer. Faça isso de manhã. Normalmente eu teria respondido, mas pelo bem do tempo simplesmente o ignorei. Então, onde você sente o vento? Perguntou o rapaz se preparando. Na cozinha. Ele puxou algum tipo de medidor. Emitiu um bip. Ele percorreu a sala, depois subiu as escadas e desceu. Puxou outro medidor e fez a mesma coisa. Sem vazamento de gás, ele disse enquanto colocava o medidor de laço de lado, puxando o telefone e enviando uma mensagem para alguém. Espero que ele saiba o que está falando. Mas tudo parece normal. Quê? Mas tudo mais parece normal? Sei lá. Tem certeza que tá tudo normal? Insisti. Ah, sim.
que os níveis de CO2 estão um pouco altos. Quantas pessoas você tem morando aqui? Quatro. Sério? Só quatro? Algum animal de estimação? Não. Eu acho que é a ventilação Dani deficiente ou algo assim. Todo o resto está normal, porém radiônio gás natural COVS, sei lá que porra é essa. Ele começou a me contar como eu poderia comprar um medidor de qualidade do ar na Amazon. Mas eu não estava ouvindo, porque senti isso novamente, a brisa. Estava contra a nuca, contra as minhas orelhas, bochechas, flutuava todos os arrepiados que haviam escapado do meu rabo de cavalo. Oh, meu Deus. Eu percebi algo. A brisa estava mudando de direção. Os pelinhos da nuca se moviam de um jeito, então, alguns segundos depois se moviam de outro jeito. Que diabos? Você sente agora a brisa? Sim, eu sinto, na verdade. Parece que está indo em direções opostas. Como isso. Como indo, saindo, indo, saindo. Eu interrompi, engolindo. Eu interrompi, engolindo. Como se alguém estivesse bem aqui, respirando, respirando, respirando. Ele me encarou. Então ele abaixou a voz. O corretor de imóveis te contou o que aconteceu nessa casa? Minha garganta ficou seca. Não. A família que morava aqui antes de vocês? Ele disse, respirando fundo. Foram encontrados mortos, todos os quatro, pendurados naquela árvore lá fora. Ele apontou para o quintal. Meu estômago despencou. Ninguém queria comprar a casa, porque todos achavam que era assombrada. Foi por isso que estava tão barata. Abri a boca, mas não conseguia dizer uma palavra. Engasguei com o ar. E então o cara soltou uma risada. Sei lá, uma risada. Estou só brincando com você. Senti um calor subir as minhas bochechas. Desculpe, espera, realmente me desculpe. Mas você não vai me denunciar para o meu chefe, para meu chefe ou algo assim, vai? Por ser um sorriso. Não, está tudo bem. Filhos fi- Enfim, desculpado. Ok, obrigado, muito obrigado. Ele começou a arrumar as coisas. Então você está bem, certo? Acenei com a cabeça, obrigado por vir. Tão tarde. Ele saiu para a escuridão. Eu fechei a porta e meu corpo todo tremeu, tremeu, tremeu. Respiração. Ele realmente era realmente assim que parecia. Não era todo o tempo, mas às vezes não conseguia sentir, às vezes conseguia sentir poderosamente. Acabei seguindo a sugestão do rapaz e comprei um medidor de qualidade de ar. Ele estava certo, os níveis de CO2 eram realmente altos. Então abri algumas janelas para ventilar, porque era muito menos perturbador com janelas abertas. No entanto, como se viu, a brisa estava longe de ser a única coisa errada com essa casa. Ai, gente, pausa, 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 já volto, pausa. Voltei. 13 minutos de podcast, já fiz uma pausa pra pegar um Red Bull, porque eu tô com sede e com sono. Então é foda. Voltando. No entanto, como se viu, a brisa estava longe de ser a única coisa errada. Na tarde de terça-feira, decidi fazer algumas desencaixa... desencaixotadas, enquanto Eric estava trabalhando e as crianças na escola. Eu estava me sentindo frustrada, tanto com meu trabalho, estava editando fotos após uma das minhas sessões de foto de família. Quanto porque parecia que tinha perdido o meu anel de noivado pela milésima vez. O trabalho dela é editar foto? Não entendi. Talvez estava errado a tradução, enfim. Além disso, a casa realmente estava me incomodando. Tudo parecia muito vazio, muito estéril. Ainda não era nossa, sem o galinheiro de
galinheiro de cerâmica vermelho na. Que? Ainda não era nosso, sem o galinheiro de cerâmica vermelho na cozinha. Ou, ou a colagem de fotos em família na parede. Ou a minha foto de uma floresta de outono pendurada no vestíbulo. Vestíbulo. Eu não entendi, mas então vai. Então peguei o localizador de vigas, alguns pregos e fui trabalhar. O localizador de vigas era um daqueles materiais magnéticos que você pendura em uma corda para encostar os pregos nas vigas. Então eu estaria pregando em madeiras ao invés de uma drift drywall frágil. Assim, lá estava eu, balançando o localizador de vigas para frente e para trás em um pedaço de fio tingido diante da parede, como algum tipo de estranha. Esperei sentir um puxão, esperando que pegasse. Nada aconteceu. Fiquei lá por uns 15 minutos reposicionando o localizador de vigas, andando mais perto e mais longe, segurando em um ângulo, balançando rápido e devagar. O localizador de vigas nunca encontrou um prego. Estou andando errado? Me pergunto, mas eu já tinha pendurado algumas coisas às vezes ali antes. Nunca tive tanta dificuldade. Tentei diversos cômodos, mas nunca pegou em nada. Por fim desisti. Em vez disso, fui buscar o correio. Antes que as crianças chegassem em casa e tudo descesse ao caos. O amor de família é foda. Quando eu me virei, olhei para a casa, realmente olhei para ela. Era uma casa de aparência estranha. Isso era verdade, uma pequena. Isso era verdade, uma pequena vitoriana com telhas recortadas pintadas de azul ovo de pardal, que chique. Com batente branco brilhante, uma varanda com colunas de suporte esculpidas deserta, exceto por uma velha cadeira de balanço que os antigos proprietários deixaram. Uma torre de canto oeste com um pequeno pináculo que se projetava no profundo céu azul de setembro. Nossa, que chique a escrita da mulher. A torre era apenas uma fachada de certa forma. Era apenas uma pequena saliência na casa de estar. Na sala de estar. Como uma janela bay. Quase. Enfim. Todo o restante da torre que se ergueu mais do que a altura da casa era apenas parte do sótão. Mas as pessoas sempre imaginam algum tipo de torre medieval com escadas e espiral. Eu sei que eu imaginava, mas não é verdade. Caminhei de volta para dentro, passando pela correspondência, mas quando eu cheguei à porta da frente, parei. Eu parei, enfim. Eu estava trancada para fora. Pelo amor de Deus, eu disse baixinho. Tentei a porta mais algumas vezes, depois fui até a parte dos fundos, mas aquela porta também estava trancada. Suspirei e olhei para a velha casa. Eric não estaria em casa por algumas horas, mesmo que eu pudesse sair do trabalho, mesmo que. Ai, pera. Mesmo que ele pudesse sair do trabalho mais cedo, eu não poderia enviar uma mensagem para ele. Não tinha meu telefone. Enquanto eu andava ao redor da casa uma segunda vez, percebi que uma das janelas do andar de baixo estava aberta. Na sala de estar, claro, eu deixei aberta para ventilar. Comecei a tirar a tela do quintal, descia levemente. Então a abertura estava de verdade, alguns pés mais alto do que a janela normal do primeiro andar, o que tornaria uma entrada meio difícil. Um desafio, praticamente. Coloquei a tela contra o lado da casa, comecei a puxar para cima, fazendo um
fazendo um completo tolo de mim mesma. Eu me agarrei com toda a força e me esforcei para passar uma perna sobre o peitoril. Escorreguei e caí na terra mole e úmida. Oh, miséria. A dor subiu pelos meus braços, joelhos. Levantei-me lentamente e, ao fazer isso, percebi que havia sangue em minhas mãos. Eu as cortei de alguma forma quando caí. Derrotada, voltei para o pátio na frente para coletar meus pensamentos. Por impulso, tentei a porta mais uma vez, meu sangue borrifando sobre a maçaneta de bronze. Dessa vez, ela se abriu. Há algo errado com esta casa. Peraí, tô tomando minha água. Minha água não, meu Red Bull. E eu não sou patrocinada, meninas. Mas meu som é. Brincadeira. Mas posso ser. A música. Enfim. Mas há algo errado com essa casa. Começa a falar muito feliz. Ai, amo essa casa. Louca. As crianças já estavam dormindo. Eu poderia perceber que Eric estava irritado. Ele estava me encarando com desdém enquanto lia um livro do John Grisham com as sobrancelhas levantadas. A porta estava trancada, eu juro. Então estava aberta. Olha. Expliquei tudo em detalhes excruciantes, desde a respiração à porta, as faltas de vigas, como isso se relacionava com o resto e eu não sabia. A- e como isso se relacionava com o resto eu não sabia. Enfim. Até disse a ele como quando eu fui limpar a maçaneta, meu sangue parecia ter desaparecido. Simplesmente não fazia sentido. Então, o que você tá tentando dizer? A casa está assombrada ou algo assim? Fechei os lábios. Talvez. Ele riu. Certo. O que? Você não acredita em mim? Eu acho que talvez o estresse da mudança esteja te afetando. Ele fechou seu livro e colocou na mesa, agora parecendo mais sério. Nós estivemos num rancho por quase 10 anos. É uma grande mudança, tudo é tão novo. Para ser honesto, eu também não estou tendo um bom momento com isso. É mesmo? Tudo está no lugar errado o tempo todo, não consigo encontrar nada. E está sempre muito quente aqui dentro. Fico todo suado à noite. E bem, as expressões dele mudou e de repente, enquanto ele olhava para algo atrás de mim. O que é? Eu bem, acho que notei algo meio estranho também. Eu sangue congelou. O quê? Ok. Então, olhe para a beirada do armário, ele disse. Olhe para cima no canto. Virei-me e olhei. O acabamento da madeira ao redor da porta do armário era chanfrado e pintado de branco, como a moldura ou rodapé. Um pouco mais chique do que o cômodo merecia. Mas eu não notei nada de errado, não vejo nada. Olhe, olhe, não há costuras. Costuras? Eu fui até a porta. Ele estava certo. No canto, eu esperaria ver uma fita costura, onde o acabamento lateral se encontrava com a parte superior, mas não havia nenhuma. Parecia que alguém havia esculpido todo o acabamento em um único pedaço de madeira. O que parecia mesmo impossível. A porta do armário tinha cerca de 7 pés de altura e 3 pés de largura, o que exigiria um uma sequoia praticamente. Talvez seja um bom trabalho artesanal. Verifiquei cada batente da janela, cada batente da porta, não há costuras em nenhuma na casa, não faz sentido, não faz
Não, não faz. Gente, costura, caso tu não tenha entendido, é tipo, sabe a porta, tipo, não a porta, mas tipo ao redor da porta que tem uma madeira sempre. Tem tipo rodapé também, que se encontra quando é de madeira, que tem tipo os cortezinhos, tipo, ao redor da porta, daí tipo é meio retangular, sabe? Daí tipo tem uma madeira menor e duas maior. Só que aqui na história tá falando que é tudo meio junto, como se não tivesse separação. Enfim, muito estranho. Meu coração começou a disparar, senti-me inquieta e de repente muito quente. Obviamente, casas assombradas não existem, ele disse rapidamente, como se minha ansiedade pudesse puxá-lo para uma profundidade de teoria da conspiração que ele não queria seguir. Mas há, mas há algum um pouco, mas há algo um pouco estranho sobre esta casa. Eu concordo com você. Eu olhei para o batente da porta, meu coração batendo rápido. Algo estava muito errado aqui. Três pontinhos. Acordei sobressaltada. O relógio da cabeceira marcava 3h43 da manhã. Eu me virei envolvendo em cobertas firmemente ao meu redor, tentando voltar a dormir. Vi então que ouvi um pesado vindo de cima de nós. Eu tentei fazer a banana, mas não ficou bom, não. É tipo, quando tu ouvir alguma coisa em cima de você andando, quem tem apartamento sabe. Tipo, uma pisada, sabe? Um tromp. Cada músculo do meu corpo congelou. E eu me virei para Eric sussurrando. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Eu sussurrei. Ouvindo o quê? Algo no sótão. Ele murmurou algo sobre aquilo, esquilos ou morcegos e como não havia nada a temer. Eu sacudi mais forte. Finalmente ele se sentou na cama gemendo. Gemendo? Ok, ok, disse ele, colocando as calças. Eu vou averiguar. Meu senhor, vai nada. Eu corri pelo corredor para verificar as crianças enquanto ele puxava a escada do sótão. Quando eu voltei, ele estava meio caminho para cima, os pés descalços nas antigas escadas dobráveis e tortas. Você vê algo? Eu perguntei. Não. Eita. Assisti ele desaparecer no sótão e as sombras cobrindo totalmente, como se a escuridão não fosse apenas a ausência de luz, mas algo, uma presença. Continuei a, res- a respiração, ouvindo passos dele batendo em cima de mim. Espera, o que é aquilo? Meu sangue congelou. Espere. Eu não deveria ter subido após. Socorro. Eu não deveria ter subido após ele. Mas no momento a curiosidade. O. A curiosidade, o Brad. Brad, que porra é essa? Não Brad da Charlie, mas sei lá. A curiosidade me tomaram. E eu saltei as escadas. O telefone pronto para. Com o telefone pronto para discar 911. Quando encontrei Eric, ele estava em pé na extremidade oeste do sótão, o canto onde estava a torre. Ele estava parado na porta dela, onde o sótão se projetava para o último andar da torre. Sua forma, Sua forma bloqueava o que ele estava olhando. Eric, o que é? Por um momento ele não disse nada, nem virou para olhar para mim. Eu não sei, ele finalmente respondeu. O que você quer dizer que não sabe? Caminhei em direção dele. A lanterna do meu telefone iluminava o espaço não finalizado. A isolação pendia nas paredes, como tufos de algodão doce. A madeira. Peraí. A madeira do. Compen... A madeira do compensado rangia sobre meus pés. Acelerei meus passos. Então olhei para cima do ombro de Eric, dentre no espaço. O chão estava. Meu Deus. No chão estava uma corda torcida, molhada com algum tipo de fluido. Meus olhos seguiram ela até uma, até uma forma encostada no canto. Parecia vagamente humanoide. Por um segundo meu coração parou. Então pensei, oh não,
O antigo proprietário nunca foi embora. Mas, mas percebi a luz que não era um corpo, mas algo esculpido em madeira, entrelaçado a isolação. Quê? Entrelaçado à isolação carnosa e pink e rosa. E manchas de drywall branco, sei lá que porra é essa. Partes da casa moldadas em forma de uma pessoa. Algo brilhava em um de seus dedos de madeira, o anel de noivado. Enquanto ficávamos em silêncio, aturdido, ouvi um barulho de madeira. Eu juro que a coisa se inclinou a cabeça. Eric e eu corremos pelo sótão, descemos as escadas, mas eu senti que a madeira se moveu sobre mim, mudando-se, estilhaçando-se, tentando me fazer cair. No último degrau, perdi meu equilíbrio. Com um grito, caí para trás. A dor subiu pelas minhas costas, minha cabeça parecia estava se abrindo. E eu me arrastei com os pés. A dor subiu pela minha perna enquanto eu mancava em direção aos quartos das crianças. Parecia que havia torcido o tornozelo. Eric acordou as crianças, nós precisamos para fora da casa. No entanto, enquanto nos acomodávamos no carro, pude ver o movimento no sótão. Uma sombra humanoide olhou para nós pela janela da torre. Valha! Porra! Meia hora! Já tem. Mano, que mosquito vagabundo, sai! Vagabundo é filho da puta, é foda! Gostaram da história, meninas? Nossa, eu amei essa história. Eu amo, tipo, histórias com casas, tipo, não casa mal assombrada, mas essa coisa, tipo, de coisas que não podem estar vivas, mas estão vivas. Tipo, tem uma história de eu não sei de onde é, que, tipo, tem sabe aquelas coisas, tem só no Zé Uau, acho que tem, ou é em outro lugar também. Tipo, não é ralador, triturador de pia, mas que, tipo, não era um triturador normal, era uma pessoa. Eu acho que eu li no podcast Terror ali a história. Eu li em algum lugar, mas é muito legal que, tipo, era um triturador, mas não era tipo um triturador, tinha um bicho ali. Ou eu vi no TikTok. Mas enfim, cara, eu gostei muito dessa história. Eu achei meio longa. É longa, mas eu gostei. É que eu não vi cara, é muito longa essa história. Puta que pariu. E também, como é em inglês, tem muita coisa que acabou não fazendo sentido. Mas que medo. É moldura da porta, é isso que eu quis dizer, gente. A moldura da porta não era junto. Meu Deus, agora eu estou deitado no meu quarto, escuro olhando para a moldura da porta, o melhor que posso. Isso tá escrito lindamente. Meu Deus, eu nunca voltaria. Queime tudo. Mas muito estranho. Tipo, essa história, tipo, eu não sei se é real. Eu não sei se é só uma história criada mesmo, ou se é realmente uma história real, né? Que não dá pra confiar em tudo também, né? Puta que pariu. Enfim. Ah, ah, ah. Eu vou ler mais uma história, mas que tem duas partes, então eu tenho um leve medo que também é sobre casa. Mas, cara, eu gosto muito dessa história real, tipo, caso você não tenha entendido, no final, tipo, eles subiram no sótão e tinha, tipo, uma escultura de madeira no canto, e nessa escultura de madeira tinha um anel de noivado, então, tipo, o antigo morador da casa tecnicamente se casou com a casa e a casa estava viva, e ela respirava realmente, tipo, casa monstro, sabe? E é real, muito vibe Casa Monstro. Só que essa história ficou bem legal. Eu não sei se é real, mas. Enfim, eu não vou falar que não é real porque eu sou uma pessoa muito espírita. Não que. Eu vejo. Tem época que eu vejo muito vulto, muita coisa, mas tem época que eu acabo não vendo muita coisa, não. Recentemente eu não vejo muita coisa, mas eu via muito vulto na minha antiga casa. Mas eu sou bem das energias, então eu realmente consigo saber energia, tipo, boa, ruim e tal. Tipo, a minha casa eu deixo um monte de pedra, eu acendo vela, faço um monte de coisa pra energia positiva, meninas. Energia positiva, porque eu
amo uma vela, eu amo uma pedra. Amo, não pedra de crack. Amo louca. Enfim, positividade, né, meninas? Vamos para a próxima história. Conte suas janelas 2 vezes todas as noites. Eu não contei. Tudo começou com um aviso bastante inofensivo do meu velho vizinho. Vizinho, filho da puta, só se for, né? Vagabunda. Brincadeira. Oh, e essa história tem muito voto, então, tipo, realmente deve ser muito boa. Pior que eu gostei de ler essa história de terror, tô muito feliz. Eu não sei se ficou muito bom a minha dialogação, mas eu gostei que ficou algo bem, terror. Tudo começou com um aviso bastante inocente do meu velho vizinho. Ele era uma figura reclusa, sempre vestido com flanela desbotada e botas forradas, com uma barba grisalha que cobria a maior parte do seu rosto, como uma segunda camada de pele. Ninguém da vizinhança falava muito com ele, mas quando ele me viu trancando a porta uma noite, ele se aproximou com uma estranha urgência nos olhos. Você mora sozinha agora, não é? Sua voz rouca, como se ele não falasse com outro humano há dias. Sim, respondi um pouco desconfortável, mas educado. Por quê? É... Ele se aproximou e seu hálito quente com cheiro de uísque. É... É melhor você contar as janelas 2 vezes todas as noites antes de dormir, disse ele, estreitando os olhos. Certifique-se que estejam todas fechadas, todas trancadas. Se não, bem, vamos apenas dizer que não é bom. Eu ri sem jeito. Claro, farei isso, sem saber se ele estava brincando ou apenas bêbado. A expressão do velho não mudou. Estou falando sério, garoto. Conte 2 vezes. Conte 2 vezes. Ou eles entrarão. Observei enquanto ele voltava para sua casa. Um desconforto arrepiante se instalava no meu estômago. Eles vão entrar? O que isso significa? Mas eu me livrei disso como se fosse as divulgações de um velho solitário comum, com um pouco de tempo a mais e bebida nas mãos. Naquela noite, enquanto eu vagava pela minha casa. Não, eu amo que, tipo, mano, tipo, conte todas as suas janelas. Mano, eu tenho 3 janelas na minha casa. E uma de banheiro, então é minúsculo. Eu só tenho realmente 2 janelas, porque minha casa é pequena. Eu moro sozinho, mas eu, tipo, moro com meus pais, com minha mãe e meu padrasto. Só que é casa separada. Tipo, eu tenho uma mini casa. Tipo, literalmente, minha casa é, tipo, tu entra, tipo, já é a cozinha. E aí tu olha pra frente, tem uma mesa de estar, ele vira pro lado, tipo L, já tem a sala que, tipo, é grudada na cadeira, tipo, eu tô na cadeira da sala de estar e, tipo, o sofá literalmente atrás da minha cadeira. E daí, tipo, tem a sala e do lado da sala, que é minúscula, que eu gosto porque como moro sozinho, não importa se ela ser pequenininha. Tem um banheiro que também é pequenininho. E daí o cômodo maior da minha casa é meu quarto, porque por algum motivo, quando fizeram essa casinha menorzinha, o quarto é muito grande. E daí, tipo, tem bastante espaço no meu quarto, é legal pra dançar. Enfim, eu nem sei porque eu contei tudo isso. Enfim, voltando. É, naquela noite, enquanto eu vagava pela minha casa antes de dormir, eu me peguei pensando no estranho aviso dele. Fiquei na frente da primeira janela do meu quarto e fechei-a com força. Depois era a cozinha. Depois de um segundo de hesitação, percorri a casa, verificando cuidadosamente cada janela, exatamente como ele havia sugerido. Um no banheiro, 2 na sala, cada um deles fechados e trancados. Quando eu cheguei no último corredor, contei novamente, mentalmente, 5 janelas, tudo selado. Parecia ridículo, mas fiz isso mesmo assim, 2 vezes exatamente como ele havia dito. Nada aconteceu naquela noite, é claro, mas no dia seguinte não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Notei coisas sutis, uma corrente de ar, embora as janelas estivessem fechadas, sonhos estranhos na tarde da noite. E o mais perturbador, uma sensação crescente de estar sendo observado.
Na semana seguinte, cheguei tarde do trabalho, exausto, e esqueci o aviso do velho. Fui direto para a cama, meu corpo pesado demais e cansado para me preocupar em verificar janelas. Eu nem pensei nisso quando deu meia-noite, quando eu acordei com um som suave de batidas. A princípio eu pensei que fosse chuva. Chuva é foda, né? É que só tá tocar, 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 então eu não sei que barulho fazer. A princípio eu pensei que fosse chuva, mas a noite estava seca, as batidas ficavam mais altas e mais insistentes. Meu coração começou a acelerar. Quando eu comecei a... Sentei na cama ouvindo. Vinha da janela, do corredor. Eu não vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo, eu tenho ansiedade. Ansiedade não, eu só consigo fazer uma coisa. Enfim, a última que vinha da janela do corredor, a última que eu sempre verificava. Hesitei, o medo tomava conta de mim, mas a curiosidade me tirou da cama. Quando me aproximei do corredor, as batidas haviam abrito, parado rapidamente, deixando para trás um silêncio assustador. Minha pulsação batia forte em meus minha pulsação batia forte em meus ouvidos, a janela estava fechada. Claro que estava, mas quando alcancei a fechadura, eu vi uma marca de mão no vidro. Não é meu. Outra coisa, não era minha mão. Outra coisa, algo que não deveria estar ali. Tropecei para trás, com minha respiração presa na garganta. A marca de mão era muito grande, muito distorcida. Pressionava-se contra o vidro pelo lado de fora, como se algo estava me observando. Fiquei desesperado, corri pela casa, verificando cada janela, contando 2 vezes exatamente como o velho havia avisado. Mas as janelas estavam todas fechadas, todas trancadas. No entanto, a sensação de que algo estava errado persistiu cada vez mais forte do que nunca. No dia seguinte, fiz a questão de verificar as janelas antes de dormir, contando cada uma delas meticulosamente, 5 janelas, 2 vezes, então eu dormi. As batidas vieram novamente, dessa vez mais rápido, mais alto. Também não era apenas uma janela, foram todas elas. Uma batida frenética e rítmica em todos os cômodos me cercando. Pulei da cama, meu corpo tremendo de medo. As janelas estavam todas fechadas, mas as batidas não paravam. Recuei até o centro da casa, o suor frio escorrendo pela minha espinha. E eu fui então que eu vi a sombra se movendo do lado de fora do vidro, uma figura alta e esbelta, com membros impossivelmente longos e com um rosto que parecia mudar e deformar-se à luz fraca da lua. Ele pressionou-se contra a janela, seu rosto grotesco virando-se lentamente na minha direção. Olhos, se é que posso chamá-los assim, encontraram os meus, vazios e famintos. As batidas pararam, mas a janela começou a ranger. Não sei quanto tempo fiquei ali congelado de terror, mas eventualmente as figuras desapareceram na escuridão, deixando-me abalado e sem fôlego. Sem fôlego. Não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, corri para a casa do velho, desesperado por resposta, mas quando bati não ouvi resposta. O vizinho me contou que ele faleceu há 3 dias, bem na hora que as batidas começaram. Agora conto minhas janelas 2 vezes 2 vezes todas as noites. Não esqueço mais, porque eu sei que eles estão lá fora esperando. Se eu começar, se eu cometer um deslize de novo, eles entrarão. Parte 2, parte 2, parte 2. Agora é a parte 2, Brasil. Nossa, muito boa também. Aqui me lembrou um filme que eu vi recentemente, mas não tem muito a ver não. Que é tipo uns bichos, tipo umas fadas estranhas que querem tipo... enfim. É um filme aí. Foi lançado esse tempo. Agora 45 minutos. É muito longa essa história? Porra! Caralho! É muito longa. Eu, senhor.
Vai ficar assim mesmo, vai ser um episódio longo de novo. Te amo, Halloween! Provavelmente esse mês ainda vou ler mais histórias aqui do Reddit que são boas. Próximo episódio eu queria dissecar levemente um iceberg de creepypastas. Tipo, falar rapidamente sobre várias creepypastas e tal. Só que o ruim é que tem que pesquisar muito e eu não tenho tempo pra pesquisar. Aqui é mais fácil assim que eu só abro uma história. Por isso que eu gosto de fazer coisas no Reddit. Enfim. Continuando. Eu não sei nem que hora eu vou dormir, mano. Conte suas janelas 2 vezes todas as noites. Eu não contei. Parte 2. Eu realmente queria me mudar, mas nunca foi fácil. Você sabe quando assiste filmes de terror e pensa como os protagonistas são idiotas e burros? Bem, às vezes não é burrice. Eles têm suas razões. Me mudar não podia, porque eu estava falido. É uma mulher ou um homem? Porque agora já tá tipo uma mulher. Não podia, porque eu estava falida. E não tinha pra onde ir. Investigar? Investigar o quê? Não estava com vontade de ser detetive. Tudo que eu podia fazer era me perguntar sobre o velho. A questão é que talvez eu não seja uma daquelas pessoas que podem se cuidar sozinhas. Só me restava uma opção: continuar do mesmo jeito. As batidas tinham parado, mas o medo não. Passava as noites em estado de alerta máximo. Cada rangido do assoalho, cada assobio do vento me dava calafrios. Contava minhas janelas 2, 3 vezes ou mais vezes. Obsessada em verificar fechaduras e conferir as travas. Mas a paranoia nunca ia embora. Era como se a própria casa tivesse se tornado hostil, suas paredes finas demais para impedir o que espreitava além do vidro. O velho tinha parente. O velho tinha parentes. Parentes, né? Parentes. Enfim, tô ficando louco já. Mas nenhum sabia nada sobre isso e simplesmente diziam que sua mente estava começando a falhar. Tentei entrar em contato com a inquilina anterior, mas ela havia sumido sem deixar rastro. Dese- Desaparecido. Mandei um recado para ela me ajudar, até mesmo enviando uma carta para seu endereço, supostamente estava agora. Era meio-dia quando vi uma batida forte e deliberadamente na minha porta da frente. Por um momento pensei que fosse batida de novo, mas era diferente, mais humano. Abordou a bordo cautelosamente, olhando pelo olho mágico. Uma mulher estava na varanda, seu rosto parcialmente obscuro pelo capuz de sua jaqueta. Ela parecia cansada, mas determinada. Posso ajudar? Perguntei pela porta sem querer abri-la. Acho que precisamos conversar, disse ela, sobre suas janelas. Meu sangue gelou. Quem é você? Meu nome é Clary. Clara, vou falar Clara, é mais fácil. Meu nome é Clara. Eu morava aqui antes de você. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando se deveria continuar. Eu sei o que está acontecendo com você. Não esperava que ela entrasse em contato. Por que ela faria isso? Se eu pudesse ir embora, egoisticamente nunca voltaria para ajudar quem quer morasse aqui, depois de mim. Hesitei. Então destranquei a porta, o suficiente para abri-la um pouco. Os olhos de Clara estavam escuros, fundos, e ela parecia não ter dormido em semanas. Havia algo assombrado nela, um desespero que se espalhava pelo próprio medo crescente. Obrigada por vir. Ela suspirou, ela suspirou, sua respiração embaçou no ar frio de outubro. As janelas, as batidas, a coisa que vem à noite. Você viu, não viu? Abri a porta um pouco mais, meu coração batendo forte no peito. Peraí. Ai, eu bati no meu lábio. Você sabia? Clara assentiu sobriamente e entrou, olhando nervosamente para casa, como se esperasse que algo saltasse
sombras para atacá-la. Tentei de todo, disse ela em voz baixinha. Tentei de tudo. Mudar não ajudou. Eles me seguiram. Eles sempre me seguem. Eles? Ela olhou para mim, seus olhos cheios de medo, que não cons que você não consegue fingir. Tem mais de um. Não sei o que eles são e de onde eles vêm, mas eles são atraídos por certas casas. Então aqui ficou infestado. O velho da porta ao lado, ele era o único que sabia como mantê-lo afastado. Sim, ele morreu. Seus olhos arregalados, vermelhos e tremendo. Não! Sim. Ela franziu a testa, então sacudiu a cabeça. Seu conselho, contar as janelas 2 vezes todas as noites é um aviso, não uma superstição. Você seguiu? Mas eu fiz isso. Protestei, contei 2 vezes como ele disse. Eles ainda vieram. A expressão de Clary escureceu. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja as janelas em si? Pisquei confusa. O que você quer dizer? Eles não querem apenas entrar, eles querem substituir. Ela faz uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar. Você tem 5 janelas, certo? E se uma noite houvesse 6? Meu senhor. Congelei. As implicações de suas perguntas me contando como cortavam-me com uma lâmina. Nunca pensei em questionar o número de janelas, apenas que estavam fechadas e trancadas. Mas a lembrança daquela noite e sensação de que algo estava errado voltou à tona. A marca de mão no vidro, a figura do lado de fora da janela, se não tivesse do lado de fora, e se estivesse no lado de dentro. O que a janela, uma janela, o que eu não contei, o que avaria? Clara observou a realização surgir em meu rosto. Ela nem sempre vem de fora, disse ela baixinho. Às vezes eles já estão aqui. Eles imitam o que é familiar, mas sempre há uma falha, um detalhe que você perdeu. Talvez seja o número de janelas, talvez seja outra coisa. Você tem que ser vigilante. Minha mente disparou, lembrando todas as noites que contei as janelas, mas cada rangido e sussurro na casa que eu havia descartado como normal, será que eu deixei algo entrar sem perceber? Tem que haver uma maneira de pará-los, disse eu, em voz quase sussurrando. Tem, disse Clara, mas seu tom era pesado de dúvida. Estou tentando descobrir há anos. Eles não suportam certas coisas. Espelhos, por exemplo, eles não conseguem se ver. Foi assim que vi aquele que entrou na minha casa. Eu vi em um espelho parado atrás de mim. Não era um reflexo meu, mas de outra coisa usando o meu rosto. Quebre o espelho, disse ela simplesmente. Mas isso só não parou. Mas isso só o parou por um tempo, então eles não. Eles são pacientes, eles esperam. Senti um suor frio se formar na minha nuca. Como você sabe que eles estão aqui? Claro se virou para me encarar de frente, seus olhos fixados nos meus com um olhar de me dar calafrios. Você ouviu as batidas ultimamente? Balancei a cabeça lentamente. Não. Dessa, desde ontem à noite. Isso porque eles já estão dentro. Sua voz era quase inaudível. Agora, mais um aviso do que uma explicação. Eles não batem quando estão dentro. Eles ficam quietos esperando você errar. Senti minha respiração prender na garganta enquanto olhava para a janela. Minha mente disparando. Eu podia sentir o peso opressivo da sua presença. A maneira como o ar parecia muito denso, muito parado. A casa não estava vazia, nunca esteve. Clara se aproximou da porta, sua expressão sombria. Sinto muito, sussurrou. Mais uma vez, eles
mais uma vez que eles estão dentro, não há volta. Você pode lutar contra eles. Tudo o que você pode fazer é continuar contando, esperar que você não se esqueça de novo. Ela saiu sem dizer mais nada, desaparecendo na névoa cinzenta da tarde, e eu fiquei ali sozinho no silêncio, com medo crescente se enrolando no meu peito como uma cobra. Naquela noite, contei as janelas novamente, 5. Contei 2 vezes, depois uma terceira vez só para ter certeza. Mas quando eu cheguei à janela final do corredor, vi uma sexta janela. E algo estava me encarando do outro lado do vidro. A sexta janela me encarou como um olho. O painel escuro, brilhante, onde deveria haver uma parede em branco. Minha garganta se apertou enquanto me aproximava, sentindo uma atração uma atra... sentindo a atração de sua estranheza nos meus olhos, nos meus ossos. Isso não era impossível. Só havia 5 janelas nessa casa. Isso não era impossível. Não devia ser, isso é impossível. Só havia 5 janelas na minha casa. Sempre houve, mas lá estava ela, tão real quanto as outras, mas impossivelmente fora do lugar. Então havia a figura do outro lado. Ela não se movia, ficou ali perfeitamente imóvel, uma silhueta contra a fraca luz da lua. Os traços eram indistintos, envoltos em sombras, mas eu podia dizer que era alta, alta demais para um ser humano. Sua forma distorcida, membros um pouco longos demais, um pouco finos demais. Seu rosto, se. Peraí. Seu rosto, se você puder chamá-lo assim, parecia se esticar e borrar enquanto eu olhava para ele, como se a própria realidade estivesse se curvando ao redor dele. Meu coração batia forte no peito, o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Não conseguia desviar o olhar. Minha respiração veio em rajadas curtas e aprovadas. Não estava batendo, estava esperando. As palavras do velho ecoavam na minha cabeça, misturando-se ao ouvido de Claire. Eles não querem apenas entrar, eles querem substituir. Dei um passo para trás, meu corpo tremendo, tentando me convencer que aquilo era um sonho, uma alucinação, causada por muitas noites sem dormir. Mas a figura permaneceu, sua cabeça se inclinou levemente, como se estivesse me observando com paciência quase predatória. Então ela se moveu. Não da maneira como uma pessoa se moveria, mas como um movimento lento e deslizante que parecia desafiar a gravidade, como um fantoche puxado por cordas. Ela se aproximou do vidro. A silhueta do seu corpo ficava mais clara, e eu pude ver agora que não era apenas uma figura, era um reflexo, mas não era o meu. Não, essa coisa estava me mostrando a si mesma, usando algo familiar, como se estivesse me estudando, aprendido a imitar, mas errando os detalhes. Assisti com horror enquanto o seu rosto se aguçava em algo parecido com o meu. Olhos, nariz, boca, mas tudo errado. Os traços eram simétricos demais, os olhos escuros demais, como buracos negros sugando a luz. O pânico tomou conta de mim, e eu cambaleei para trás, quase tropeçando na beira do tapete do corredor. Não conseguia desviar o olhar da coisa da janela, a maneira como ela estava parada, imóvel agora, imitando-me, mas não exatamente, como uma imagem espelhada, assustadora e distorcida. De repente, meu telefone vibrou no meu bolso, me fazendo voltar à realidade. Peguei-o com dificuldade, minhas mãos tremendo. Mal conseguia deslizar a tela para ver a mensagem. Era de Clara. Faça o que quiser, não vire de costas para ela. Senti uma onda fria me invadindo. Minha mão se fechou em torno do telefone enquanto eu lentamente me afastava da janela, com cuidado para manter meus olhos fixos na coisa
que me imitava. O corredor parecia impossivelmente longo enquanto eu me dirigia para a sala de estar. Meu pulso de disparando, meu pulso disparando em meus ouvidos. A figura não se movia novamente. Eu só podia sentir sua presença intensificando, como se eu estivesse pressionando contra o limite do vidro, esperando um momento que eu erraria. Cheguei na sala de estar, mantendo a janela à vista. Minha mente disparou. E agora, o que eu poderia fazer? Não podia simplesmente ficar aqui, olhando para ela para sempre. Olhei ao redor freneticamente. Porra! Calma. Freneticamente por algo. Qualquer coisa pudesse ajudar. Espelhos. Clara havia mencionado espelhos. Para, eu tenho que tomar algo. Eu tô ficando louco. Porra. Eu tô ficando louco mesmo. Clara, porra. Uma hora de podcast, meninas, tudo bom? Porra, era pra ser 45. Já é quase meia-noite. Eu tenho que trabalhar 6 da manhã. Ah, corri para o banheiro. Quase derrubando a cadeira da minha presa. Quê? Enfim. Arranquei o pequeno espelho da parede e o segurei firmemente nas mãos enquanto eu voltava para o corredor. Minha respiração prendeu na garganta enquanto eu levava o espelho, inclinando para que eu pudesse ver o reflexo da sexta janela. No início não havia nada, apenas a moldura vazia do espelho me encarando. E eu ainda podia ver a figura da janela com meus próprios olhos, mas no reflexo ela não estava lá. Meu estômago caiu. Clara estava certa. Seja o que for essa coisa, ela não consegue se mostrar no espelho. Mas isso só tornava a realidade mais horrível. Era real. Eu estava aqui. Baixei lentamente o espelho e olhei para a figura novamente. Ela havia se aproximado do vidro. Sua versão distorcida do meu rosto pressionava-se contra a janela. Sua boca se encostava em algo que poderia se contorceu em algo que poderia ser um sorriso. Mas era largo demais, cheio de dentes afiados e irregulares, dentes que não eram meus, dentes que não eram humanos. A janela rangeu. Não um rangido suave e usual. Era de uma casa velha se acomodando à noite, mas um som violento, estridente, como se algo estivesse empurrando, forçando o vidro. Deu um passo para trás, segurando o espelho como um talismã. O rangido ficou mais alto, mais insistente. A coisa pressionou mais forte contra o vidro. Seu rosto se abrindo em um sorriso ainda mais largo, seus olhos escuros se fixando aos meus. Pela primeira vez eu pude sentir sua intenção. Ela não estava apenas aqui para assistir, ela queria entrar. O rangido se transformou em uma cacofonia ensurdecedora. O vidro começou a rachar, fissuras finas em uma forma de teia de aranha se serpenteavam pelo vidro e se espalhavam a cada segundo. Eu sabia que o vidro ia se quebrar. Seria tarde demais, não havia mais nenhuma barreira. Pare! Gritei, embora não soubesse para que estava implorando. A casa, o universo, lentamente, o espelho. Mais algo. Apontando em direção à janela rachada. O rangido parou. A figura se contraiu. Seu sorriso vacilando. Vacilando. Eita, palavra chata. Seu sorriso diminuindo. Ela recuou levemente como se o espelho tivesse algum poder contra ela. Por um momento houve silêncio. Ousei-me ter esperança de que talvez, apenas talvez, eu tivesse encontrado a resposta. Mas então a coisa sorriu novamente, mais largo, mais maliciosa. Dessa vez não estava apenas me imitando, estava zombando de mim. E então peguei algo, as janelas. Eu só contei 5. Girei, meu coração batendo forte no peito. Olhei para a sala de estar. Meu sangue gelou. Lá no canto mais distante da sala havia outra janela, uma sétima. E parada de frente dela, pressionada contra o vidro,
tava outra versão de mim, sorrindo e esperando. Deixei cair o espelho. O som dele se estilhaçando no chão foi abafado pelo som repentino e ensurdecedor do vidro quebrando ao meu redor. Eu esqueci todas as regras. Abri a porta da frente, bati com força, tranquei. Abri a porta da frente e a bati com força atrás de mim. Corri a escada abaixo e meus chinelos e em meus chinelos e chamei um táxi. Para onde? Fiz uma pausa. Lá de... Ia dizer o endereço do meu irmão, mas então lembrei que eles poderiam me seguir até lá. Para onde? Boa pergunta, para onde? Você vai me odiar por isso, desculpe. Disse ele, endereço da minha ex. Uau. Boa pergunta, para onde? Você vai me odiar por isso, desculpe. Pensei, desculpe. Disse pra ele o endereço do meu ex ou da minha ex. Talvez é uma lésbica. Enfim. Meu senhor. É o demônio, literalmente. Que medo. 128 boas. Ah, é verdade. Eu tô no boa escolha. OP, não acho. Eu acho que o final só quebrou um pouco do clima. Mas eu gostei da história também. Eu acho que eu gostei mais da outra história. Meu senhor, parece que eu levei um tiro, porque eu tô com muito sono. E essas foram as histórias. 2 histórias só em um podcast de 1 hora. Fucking hora, mano do céu! 1 hora! Ai, meu coração. Ai, 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 isso aí. Ai. Tá bom. Esse episódio eu gostei. Eu amo fazendo feedback do meu próprio episódio, eu nem ouvi. Gente, o episódio é muito foda, né? Eu adorei. Eu gostei mais da primeira história. Essa ideia da casa estar viva, eu gostei. Essa segunda, tipo, eu achei bem medonha também. Mas eu acho que a história é fake, né? Não é real, né? Porque puta que pariu. Enfim. Agora que eu já falei o tema. Recomendações! Holy shit! Tenho 2 recomendações. Recomendo o álbum Brat lá, que lançou o remix, sabe? Não especificadamente o remix. Eu gosto muito do álbum em si, mas especificamente a música B2B, remix, que é minha favorita desse álbum. E também é com a Ariana Grande, Knife, sei lá. E queria dizer que Grease, o jogo lá todo de aquarela, se eu não me engano é de aquarela, muito lindo, que é uma história linda, tá por R$4,50, se eu não me engano, na Steam, promoção mó foda. Comprem lá, comprei também. Quer dizer, minha amiga comprou, mas enfim, comprou pra mim, de aniversário. Mesmo que só seja ano que vem, meu aniversário. Ela é legal, bem louca ela. Enfim. Agora, gente, hora de pedir coisas. Eu peço para vocês me mandarem no meu e-mail joviplace@gmail.com, joviplace@gmail.com, para vocês mandarem suas histórias, perguntas ou coisas assim, para eu ler, fazer episódio ou fazer só um quadro, que eu queria fazer um quadro chamado Hora da Historinha, para eu ler uma história ou uma dúvida. Enfim, e agora eu vou relembrar, gente, me segue no meu Insta, Jovem Underline Place, Place não, FM, e também no meu TikTok, mesmo arroba e tal. E eu acho que esse foi o episódio de hoje, e muito obrigado por quem ouviu até aqui. Feliz Halloween, e até a próxima. Gente, falem se gostaram. Provavelmente eu vou trazer mais esse Reddit que eu amei ler histórias, mas porra, 1 hora e 8. E lembrando, gente, ouçam de novo, ouçam de novo esse podcast, porque provavelmente será apagado. Holy shit! Tchau!